Bom dia, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham pelas nossas redes sociais e estamos passando esse momento bastante crítico, né, na nossa sociedade. Não vou dizer no nosso país, porque o mundo todo está aí em polvorosa com a questão desse coronavírus. Ficamos impossibilitados de estar ministrando a palavra de Deus nos nossos templos para a nossa igreja. Então eu venho hoje aqui trazer para vocês uma mensagem de Deus, uma mensagem de ensino da palavra de Deus, os ensinos que nós ministramos nos nossos cultos, no nosso templo sede ali em Guaianazes. Quero transmitir hoje a todos vocês que nos assistem, aonde vocês estiverem. Que Deus os abençoe com a paz do Senhor e os alcance, não é, na grande misericórdia de Deus. Nós estamos iniciando um ensino, um estudo que eu trago por tema relacionamento familiar seguro, relacionamento familiar firme, porque não teria um melhor momento do que este, onde as famílias estão reunidas em seus lares, respeitando as nossas autoridades com esta quarentena, não é? Então, a gente sabe que, como os pais trabalham, os filhos estudam, dificilmente hoje, nos nossos dias, as famílias se juntam, se unem, a não ser nos grandes feriados, alguns finais de semana. Mesmo assim, os familiares têm outros compromissos, fica o pai e a mãe, os filhos saem e vice-versa. Mas agora não. Agora todos estão confinados em seus lares. E aí, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, primeira semana, começam a surgir as dificuldades de relacionamento. O estresse vai tomando conta e começam a surgir aí os fatos, né? Hoje, a gente que acompanha aí o WhatsApp e páginas do Facebook, no Instagram, todo momento a gente recebe alguns vídeos, né, das pessoas estressadas no lar, os maridos dizendo que as mulheres não sabem quem vai matar primeiro, se é o coronavírus ou se os atritos familiares, os filhos todos desesperados querendo sair. Mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero trazer algo que venha trazer para você condição de passar bem com a sua família no seu lar. Eu quero ler a palavra de Deus no livro do Jó, no capítulo 1 e o versículo 1 e 2, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quero trazer esta mensagem. Não vou tratar aqui dos acontecimentos que causaram aquele caos na vida de Jó. Quero tratar aqui da união da família, do relacionamento de pais e filhos, e isso que nos interessa no dia de hoje. Eu acho, meus irmãos, surpreendente uma palavra que Deus disse a Adão antes da mulher existir, porque Deus ainda não a havia criado. Deus havia criado céus, terra, tudo que nele há, todos os animais. Adão já havia colocado o nome em todos os animais, mas Deus não havia criado ainda a mulher. E Deus disse no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então eu vislumbro esta passagem, este versículo bíblico, e eu acho ele interessantíssimo, esta visão de Deus em relação ao homem. Porque é surpreendente que Deus disse que Adão estava só. Mas, na minha opinião, não estava, né? Não estava. Deus estava com ele, não é verdade? Olha só a visão de Deus. Adão tinha a companhia de Deus, porque diz a Bíblia que Deus descia na viração do dia para ter com Adão e falar com Adão. Então Deus estava com ele todos os dias no paraíso. Mas na opinião de Deus, irmãos, que é diferente da nossa opinião, que é diferente da opinião do homem, Adão estava sozinho. Deus tinha plena convicção de que Adão estava só. Adão possuía alguém acima dele,
que era Deus, o próprio Deus, possuía alguém abaixo dele, que eram todos os animais, que ele mesmo nominou a todos, mas não tinha o principal, que era alguém para estar ao lado dele. Então, nesse sentido, ele estava só. Deus olhou, e a sabedoria de Deus, maravilhosa, que nós sabemos, olhou e viu, disse: Adão está só, eu estou aqui, na condição de criador, os animais estão lá, na condição de criaturas, e Adão os nominou, mas Adão está só, não tem ninguém ao seu lado. Então, aí nós entendemos, e essa observação que nós fazemos aqui, que as pessoas precisam de Deus, é natural. Deus ensina um princípio aqui faz muito tempo, desde a criação. Pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. Não há como ficar só, não há como estar só. E é por isso que Deus criou a família, por isso que nós temos a família. Precisamos dela. Nenhum ser humano normal consegue viver só. Existem aí na história os ermitanos que às vezes habitaram só, isolados em cavernas, em florestas, mas são pessoas que, se for trazer para a nossa realidade, eles não passam em nenhuma prova psíquica, nada, eles têm problemas, são pessoas enfermas, mentalmente enfermas, pessoas com problema de relacionamento gravíssimo. E nós não podemos ser assim. O homem normal, ele necessita de uma companhia, ele necessita de um relacionamento familiar forte, que seja firme. O homem precisa ter uma família. O ser humano precisa ter um lar. O ser humano precisa de uma casa. O homem precisa ter uma esposa. A esposa precisa de um marido. O casal precisa de filhos. Esta família, essa estrutura familiar, ela é a estrutura que Deus criou, instituiu lá no Éden, como nós estamos falando aqui, e ela ainda é a base, o alicerce de uma boa sociedade, da nossa sociedade. Agora eu quero compartilhar com os irmãos, não é? O que faz um relacionamento em família firme. O que é que faz um relacionamento ser firme? O que é que faz com que ele não seja firme? Como você identifica qual tipo de relacionamento familiar é firme ou fraco? É isso que nós vamos tratar nesse ensino da palavra de Deus, neste estudo da palavra do Senhor neste dia. Então, esse é o momento, irmãos, para nós. Se você não tem ainda no seu lar um relacionamento firme, de confiança, esse é o momento. Nós estamos unidos, ainda que de uma maneira quase que fomos obrigados a estar unidos, mas Deus, na sua grandeza, na sua magnitude, na sua onisciência, Deus está usando esse momento, irmãos, para unir as famílias, para que nós nos unamos num bom relacionamento, consigamos conviver em paz e bem, em cima de um alicerce forte, chamado confiança, irmãos. Alguém pode dizer: mas eu tenho uma família unida, eu tenho uma família, glória a Deus. É isso que é importante, que você tenha essa família e a tenha unida. Mas esse é o momento da nossa orientação, da orientação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Deus criou a família. Ainda que o inimigo a queira destruir, essa instituição criada por Deus, há movimentos e movimentos no mundo para que a família seja destruída, que ela passe a não existir mais, mas Deus ainda brada nos altos céus, dizendo: a família é a base de todas as coisas. Então, meus irmãos, eu preciso falar a vocês que a primeira coisa para ter um relacionamento firme, uma família firme e saudável, você precisa ser de confiança. Você pai de família, você mãe de família, você precisa ser de confiança. Porque a confiança, ela é um fator
que incentive, irmãos, relacionamentos firmes na família. Confiança nós não usamos só lá fora. Você é conhecido como um homem de confiança. As pessoas te conhecem porque você sabe que elas sabem que aquilo que você fala é real, vai se cumprir. O tratado que você faz, o trato, ele será cumprido. Isso não é só lá fora, no mundo dos negócios, não é só lá fora no trabalho, não é só lá fora nas universidades. Não, irmãos, isso começa no lar, isso começa em casa. As pessoas aprendem a ter confiança e ser confiáveis nos seus relacionamentos familiares. Você tem que orientar e fazer com que seus filhos, ainda pequenos, seus netos, confiem em você. Eles saibam que tem um pai, que ele é de confiança, que aquilo que ele fala se torna real. Isso é muito importante. Jó, nós estamos usando aqui o patriarca Jó como exemplo. No capítulo 1 e o versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Eu não sei qual é a sua profissão, eu estou falando aqui para milhares de pessoas. Nós temos aí todo tipo de profissionais, não é? Temos pessoas, temos médicos, temos dentistas, temos engenheiros, temos mestres de obras, advogados, temos enfermeiros, temos trabalhador comum, braçal. Mas se você perguntar para uma criança, para o filho desse homem, independente da profissão que ele ocupa, o pai é o primeiro espelho. A primeira profissão que o filho almeja ser é igual ao pai, aquilo que o pai faz. Então, ou seja, você é o espelho. Você é um paradigma para os seus filhos, para a sua esposa, para aqueles que estão dentro da sua casa. Começa aí. É lá fora também, mas a sua vida começa dentro do seu lar. É na igreja também, mas a sua vida começa dentro da sua casa. Então, se você diz à sua esposa e aos seus filhos: olha, não faça tal coisa, mas você é o primeiro a mostrar que você faz aquilo. Você não está sendo de confiança, você está abalando já um relacionamento que poderia ser sadio. Porque não pense os senhores, irmãos, que as crianças não têm entendimento. Crianças hoje, parece que elas já nascem sabendo. Não? Posso dar um exemplo. Eu tenho 2 netos, um de 5 anos agora, um de 4 anos. Eu tenho celulares aqui, estou aqui fazendo uso de um tablet, um uso muito pouco, não sei usar tudo que ele tem para oferecer. Mas os meus netos, de 4 e 5 anos, eles destrincham os aplicativos de um celular como se fosse um adulto que sabe que é profissional na área. Então, o que eu quero dizer é que as crianças sabem muito mais do que nós imaginamos. A criança tem capacidade de ouvir 4 ou 5 conversas ao mesmo tempo. Você, de uma certa idade, já não tem mais. Se você não olhar nos olhos da pessoa que está falando, você perde a linha de pensamento. Criança não. Ela está brincando, fazendo um jogo no celular, brincando de boneca lá, o menino brincando com o carrinho, mas ela está acompanhando as palavras, aquilo que está sendo tratado em casa. Às vezes ele não está nem na sala, ele está na cozinha, ele está no quarto próximo, mas o ouvido dele puro, ainda muito saudável, com tudo trabalhando, funcionando direitinho, ele está ouvindo todas as coisas. E aí ele ouve o que você fala, o que você combina com a sua esposa e não cumpre, ele ouve o que você combina em casa e não faz, ele está olhando. E ele diz: se meu pai pode fazer, por que eu não posso? Não é? Então você é o espelho, você é o paradigma para que ele possa crescer
sendo orientado por você que é pai, instruindo ele no caminho que ele deve andar quando crescer. Aí você diz à esposa, olha, eu vou em tal lugar, eu volto às 5 horas da tarde, você determina. De repente você determinou um horário, um lugar que você está saindo de casa. E de repente você não volta no horário que você combinou. A criança está vendo, não é possível que você esteja lá tão envolvido com alguma coisa, com alguma ocupação, que você até esqueça do horário que você disse para a esposa que estaria voltando. Ou a esposa disse para o marido aquele horário que ela estava voltando. Não é que você esteja lá fazendo alguma coisa indevida, nem vamos entrar nesse mérito. Não. De repente você foi para o trabalho, mas você tem um horário de chegar em casa. E disse, olha, eu vou chegar às 5. Eu saio às 3 do trabalho, mas eu vou pegar 2, 3 ônibus, eu vou pegar minha condução, eu vou demorar, vou chegar às 5 horas, está tudo bem. E de repente, você aí extrapola, esquece do compromisso. E quando chega, claro, quem estiver lá, ou o marido ou a esposa, a primeira pergunta, antes do beijo de chegada, onde você estava? Por que você atrasou? Por que você demorou? E aí estão os filhos, ouvindo. Quebra de confiança, quebra de trato. Se há quebra de trato, faltou confiança. Se quebra um trato hoje, quebra amanhã, a sua confiança, a confiança que as pessoas poderiam depositar em você, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus filhos, elas vão sendo quebradas, elas vão sendo destruídas. Não é verdade? É possível também você não está fazendo nenhuma outra coisa que seja negativa. Talvez você esteja envolvido realmente no trabalho, buscando coisas melhores para a sua família. Mas eu vou lhe dizer o que a Bíblia diz, que é melhor ter um bom nome do que qualquer outra coisa. Então, se você conseguir fazer com que os seus filhos, a sua esposa, ou o seu esposo e seus filhos confiem em você, você vai ter uma família estruturada, você vai ter um lar abençoado. Não é? Então, você vai criar homens, filhos de confiança, que vão dizer ao pai, olha, eu vou sair, pai, eu estou indo em tal lugar com o meu amigo, mas o senhor pode saber que às 10 horas eu estarei em casa. Então ele adquiriu a confiança, porque você era aquele pai que mantinha a sua palavra, que mantinha as suas atitudes de acordo com aquilo que você falava. Seu filho não vai te decepcionar. A sua família não vai te decepcionar. A sua esposa não vai te decepcionar. O seu marido não vai te decepcionar. Confiança gera confiança. E desconfiança, falta de palavra, quebra de trato, gera desconfiança. Então dou um conselho para você, como o primeiro detalhe que eu vejo num relacionamento firme. Tem que haver confiança. Olha, quando você confia num filho e ele diz, você pode dar a chave do seu carro para ele, porque você confia nele e sabe que ele está dizendo, pai, eu estou indo no ensaio dos jovens. E você sabe que ele vai no ensaio dos jovens. E você fica em casa estudando a Bíblia, ou conversando com a esposa, ou mesmo vendo um jornal, um filme, não importa. Você fica descansado. Você fica descansado, porque sabe que ele está lá. E ele vai voltar no tempo e na hora que você determinou, que ele disse que voltaria. Porque você o ensinou assim. Você o formou assim. Existem filhos que os pais, quando ele sai, o pai não dorme à noite, a mãe não dorme, desespero. Porque ele promete que vai chegar às 10 e quando é meia-noite ele ainda não chegou. E os pais andando para lá e para cá, na porta, olhando pela janela, procurando já notícia, pensando as coisas mais negativas que alguém pode pensar numa cidade como essa que nós vivemos, ou em qualquer lugar do mundo. Não é verdade? Por quê? A culpa não é só dele. Reveja nos seus pensamentos, faça uma introspectiva. Aonde foi que você errou? Aonde você começou a falhar? Às vezes nós não queremos ser culpados ou responsabilizados por coisas desse tipo. Mas, se nós olharmos, nós somos os responsáveis. A Bíblia nos orienta, a palavra de Deus nos ensina. Ensine o filho no caminho que ele deve andar e até quando crescer ele não vai se desviar dele. Não é?
Então eu estou falando aqui com famílias cristãs, com servos de Deus. E é possível também que alguém que ainda não aceitou Jesus está ouvindo essas palavras. Mas esta palavra serve para todos, porque nós estamos falando aqui de família. E por que trago esse ensino deste dia? Porque estamos numa quarentena, ainda que forçados, mas nós estamos em casa e agora é hora, se você não fez até agora, agora é hora de nós iniciarmos, mudarmos, deixar as coisas velhas para trás, iniciarmos um relacionamento firme, de confiança, dentro de um lar, dentro de uma família. E nós vamos sair mais fortes. O corona não vai matar ninguém na sua casa. Você vai sair mais forte, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que servem a Deus e amam o Senhor. Deus faz com que tudo de bom venha acontecer na sua vida. Glória a Deus.